É esse olhar que ele está olhando para o rei. E ele tem, assim, uma voz que é bastante intimidadora. É quase como se ele estivesse ameaçando. E ele fala que nós viemos oferecer uma aliança de guerra entre Darcy e Victor Nizard. Assim, se vocês forem nossos aliados, nós poderemos enviar uma parte do nosso exército para ajudar vocês a resolver os seus problemas internos. Você é um rei inteligente, você não irá deixar passar essa oportunidade, não é? Cara, assim, ó, o rei Thales, ele não é ingênuo, como era o rei anterior. Ele sabe que aquilo ali é uma armadilha. Se ele recusar o pedido de ajuda, isso pode ser encarado como uma ofensa e é quase como uma declaração de guerra. Então, e se ele aceitar, ele sabe que isso é uma justificativa para o Victor Nizard começar a colocar tropas no território de Darcy. Ele pode começar uma infiltração diretamente e ele também pode fazer outra estratégia, que é Victor Nizard, ele pode, nas suas guerras, eles podem, solicitar ajuda de Darcy, e eles pegam o exército de Darcy e botam na linha de frente. E aí vai enfraquecendo o exército de Darcy, né, deixando eles na linha de frente. E aí quando Darcy ficar bastante fraca, eles podem simplesmente invadir sem nenhuma resistência, se eles quiserem. E digamos assim, ele sabe que há muito tempo que Victor Nizard quer aquele território do reino de Darcy, mas não sabemos ainda o motivo. Então ele percebe assim que ele tá assim, ó, ele não sabe qual resposta dar. E aí, só que o diplomata, ele sabe que o tempo está a favor dele. Então ele não tem pressa de obter a resposta. Ele, antes de ir embora, ele só fala assim, tipo, marcando aquela pressão em cima do rei, né? Pense bem na nossa proposta. Você sabe que é a única maneira de salvar o seu reino. E ele vai embora e fica sozinho, o rei, ali na sala do trono. Cara, assim, ó, praticamente foi um checkmate que Victor Nizard deu em Darcy. É um jogo que não tem como vencer, o rei pensa. Só um milagre agora poderia salvar o reino de Darcy. E por que ele tá tomando esse checkmate? Porque o rei anterior, ele acreditava em, digamos assim, em ideias mais puras, digamos assim, mais ingênuas. Ele acreditava na paz. Ele, tipo assim, se fosse pensar em hoje, ele sabe aquela ideia assim, menos armas e mais livros, né? Que a gente escuta. Na nossa sociedade atual talvez faça sentido, mas eu imagino que no reino de Aeternos, onde existe bastante conflito, os livros não vão fazer tu ganhar a guerra, não. Tu tem que ter poder militar. Uma curiosidade aí, o Império de Assíria, há 3.000 anos atrás, os reis, eles consideravam uma atitude não nobre você ler, se instruir, porque você é um rei, você não precisa se instruir. Bah. Eles consideravam o quê? Não nobre o quê? Tipo, estudar, no caso, livros e tudo mais, era ruim pra quem era nobre, pra quem era o entendi. grandão. Não era pra estudar, era pra destruir mesmo, pra guerrear. Exatamente. E faz todo sentido, né? Na época, assim, né? Que tem guerras, né? Cara, assim, como esse rei anterior, ele não investiu na milícia, no poder militar do reino, é por isso que eles estão sofrendo essas consequências de hoje. Né? Pensa o rei. E ao mesmo tempo, em outra parte do castelo, já tá assim, ó, acontecendo um certo tumulto, pessoas já estão insatisfeitas com o rei atual, porque não está conseguindo resolver esse problema. É a guilda dos mercadores. E ali, para tentar apaziguar a situação, o líder da guilda, que também é o tesoureiro do reino, ele está recebendo pressão de todo mundo para destronar o rei atual, que ele não está resolvendo o problema de Darcy, só está piorando à medida que o tempo passa. E de certa maneira assim, eles pensam que ele poderia ser alguém para
tomar o lugar do rei. Porque é uma coisa que eles ficaram admirados, ele está usando do próprio dinheiro para minimizar os estragos que essa situação tá causando em Drax. Eles até veem como uma pessoa muito generosa, e aí ele está falando com a multidão, imaginem os nobres, os mercadores ali na volta, gritando, não sei o quê, e aí ele fala assim, acalme-se, senhores. Eu sei que são tempos difíceis, mas o desespero pode atrapalhar o nosso julgamento. Eu irei fornecer novamente para vocês um auxílio financeiro para que possam manter os seus negócios. Além do mais, eu não acredito que eu seja a pessoa mais apropriada para assumir o trono. Eu estou acompanhando os esforços do rei de Tales de perto e eu tenho certeza que logo chegaremos numa conclusão. E aí chega um carteiro no meio, assim, entrega uma carta para ele. E ele interrompe o discurso, ele pega a carta e ele olha mais uma carta misteriosa que ele recebeu. É uma carta anônima e essa carta vem com sempre o mesmo assunto. É a localização de uma determinada quantia de dinheiro e como distribuir para a população mais necessitada de Drax. Então, muitas pessoas estão sofrendo, né, com esse problema da ponte aí, que não está passando as mercadorias. Então, algumas pessoas perderam o emprego, né, outros negócios não conseguem serem retomados, e então está usando esse dinheiro para passar para essas pessoas não caírem na falência. E todos pensam que aquele dinheiro era o dinheiro que o mercador, que era dele mesmo, mas na verdade não. Na verdade, o dinheiro que ele está usando para distribuir é dessas cartas. O verdadeiro benfeitor que está passando dinheiro para as pessoas de Dax é o autor desta misteriosa carta. Mas quem será? Quem será que está enviando essas cartas para o tesoureiro do reino de Drax? Ele não sabe, mas ele olha a carta e ele enxerga. Cara, ele vê que a caligrafia é muito parecida do príncipe Shelley. Mas isso é impossível. É impossível ser o príncipe porque o príncipe desapareceu há uns anos atrás. Ninguém nunca mais o viu. Ele já foi dado como morto. Ele quer, assim, fazer uma pegadinha com os caras, assim, tipo,